Você está no Amplo Espectro, o seu canal de filosofia e de literatura. E hoje vamos falar aqui, fazer uma pergunta a respeito do Oscar Wilde, o dramaturgo, grande dramaturgo, autor de O Retrato de Dorian Gray, Decadência da Mentira, Marido Ideal, Fantasma de Canterville, então muitas obras maravilhosas desse grande dramaturgo. E a pergunta que eu fiz aqui para o Gemini, a inteligência artificial do Google, por onde eu costumo fazer as minhas pesquisas, é: considerando Oscar Wilde como um profundo crítico da cultura puritana vigente em sua época, não seria mais coerente imaginá-lo como um crítico ao romantismo e adepto ao realismo, tal qual Gustave Flaubert? Em vez disso, Oscar Wilde se mostrou um profundo crítico ao realismo em seus ensaios, A Decadência da Mentira. Como harmonizar essa aparente contradição? Bom, lá vem a resposta aqui do Gemini. Wilde, o esteta, uma análise das contradições. Uma excelente pergunta. A relação de Oscar Wilde com os movimentos literários de sua época é de fato complexa e repleta de nuances. À primeira vista, pode parecer contraditório que um crítico da cultura puritana seja também crítico do realismo, um movimento que, em certa medida, buscava retratar a realidade de forma mais objetiva. No entanto, essa aparente contradição pode ser elucidada ao considerarmos as particularidades do pensamento de Wilde e a característica dos movimentos literários em questão. O esteticismo de Wilde. Valorização da arte. Primeiro, são 3 pontos. Valorização da arte, crítica à realidade, hedonismo e evasão. Valorização da arte. Wilde era um esteta, ou seja, um defensor da arte pela arte. Para ele, a obra de arte não precisava ter um propósito moral ou social, mas sim ser bela em si mesma. 2. Crítica à realidade. O realismo, com sua busca pela objetividade e pela representação fiel da realidade, era visto por Wilde como uma limitação da arte. Ele acreditava que a arte deveria transcender a realidade, oferecendo ao público uma experiência estética mais rica e complexa. E terceiro, hedonismo e evasão. O hedonismo, a busca pelo prazer e pela beleza, era uma característica marcante do esteticismo de Wilde. Ele via a arte como uma forma de escapar das limitações e das convenções da sociedade puritana. Agora, sobre o realismo e suas limitações. O foco na realidade. O realismo buscava retratar a realidade de forma objetiva, muitas vezes denunciando as mazelas da sociedade. No entanto, essa busca pela objetividade poderia levar a uma visão limitada da experiência humana, negligenciando os aspectos mais subjetivos e emocionais. Determinismo. O realismo, em alguns casos, tendia para um determinismo social, no qual as ações de indivíduos eram determinadas por fatores externos, como a classe social ou o meio ambiente. Essa visão determinista era incompatível com a visão de Wilde sobre a liberdade individual e a importância da imaginação. Aqui um exemplo de literatura que particularmente eu dou aqui do determinismo. A gente poderia citar aí o Émile Zola, Émile Zola, A Besta Humana, Germinal, obras que carregam em si essa visão determinista. Harmonizando as contradições. Para harmonizar essa aparente contradição, é fundamental entender que Wilde não era um defensor de qualquer tipo de realismo. Ele criticava o realismo naturalista, que buscava uma representação objetiva e determinista da realidade, mas não necessariamente o realismo psicológico, que se procurava com a representação da subjetividade nos estados mentais. Agora vamos falar sobre o Wilde e o romantismo. Quanto ao romantismo, é importante lembrar que o Wilde não era um romântico no sentido estrito do termo. Embora compartilhasse com os românticos a valorização da emoção, da imaginação e do individualismo, sua visão da arte era mais sofisticada e crítica. O Wilde não se limitava a expressar seus sentimentos de forma espontânea, mas buscar criar obras de arte complexas e elaboradas. Em resumo, Oscar Wilde, como esteta, era crítico tanto do realismo naturalista quanto de uma visão puritana da arte. Ele buscava uma arte que transcendesse a realidade, oferecendo ao público uma experiência estética mais rica e complexa. Ao criticar o realismo, Wilde não estava negando a importância da realidade, mas sim defendendo a liberdade do artista para criar obras que fossem além da mera representação da realidade. Em outras palavras, Oscar Wilde não era contra o realismo em si, mas sim contra uma visão limitada e determinista da realidade. Ele buscava uma arte que fosse capaz de capturar a complexidade da experiência humana e que oferecesse um escape da realidade cotidiana. Lembrando que, apesar disso poder ser depreendido de várias obras de Oscar Wilde, essa ideia de que, na verdade, ele era um crítico ao realismo, sem dúvida, a obra dele que ficou mais evidente isso foi o ensaio A Decadência da Mentira. A Decadência da Mentira, eu vou deixar um e-card aqui para você acessar a análise que nós fizemos dessa obra aqui no canal,
interessantíssima, um conjunto de ensaios onde ele vai justamente criticar essa falta de criatividade de só retratar a realidade como tal qual ela é, né? Agora, pessoalmente, se eu for fazer um comentário, eu acredito que o Oscar Wilde ele se diferencia dos realistas críticos ao romantismo burguês, porque ele, no fundo, o que ele defende é um retorno ao hedonismo aristocrático, né? Que tinha uma afeição pelo imaginativo e menos pela busca pela percepção da realidade pura tal qual ela é. Então, o Oscar Wilde ele exorta demais essa visão aristocrática. Então, talvez ele fosse assim, um saudosista, não sobre o aspecto econômico ou político da aristocracia, mas sobre o aspecto espiritual da aristocracia, né? Ele sentia falta daquela visão sofisticada e elegante, aquela busca pelo sentido de arte como arte pura, né? E não como arte instrumentalizada para ou religião, ou para política, ou para alguma ideia. Não, ele queria uma arte que elevasse o homem rumo ao deleite, ao gozar com a própria arte. E nesse sentido, ele não se encaixava, apesar de ser crítico, também crítico ao puritanismo e à moralidade de sua época. Você precisa conhecer a R4 Informática, parceira oficial do Google na implementação do Workspace, serviço da Google que oferece uma solução perfeita e completa para a sua organização digital. Acesse o site rcmp.com.br e encontre o plano adequado às suas necessidades. Ele não endossava puramente a crítica de forma realista, tal qual o Flaubert fez, né? O Flaubert era um crítico também ao puritanismo e à moralidade de sua época, porém o objetivo dele era jogar para baixo o idealismo burguês, né? O que o Oscar Wilde fez foi o contrário, ele criticou o realismo burguês de sua época, objetivando exortar um retorno a uma ideia mais elevada, aristocrática do campo da arte, sobretudo no campo da arte que era o foco, né, do Oscar Wilde. E é isso. Espero que esse tipo de conteúdo lhe provoque, desperte interesse. Lembrando aqui que toda essa visão, quando a gente fala de crítica à mentalidade burguesa, pretendo fazer um vídeo mais esclarecendo isso mais detalhadamente, né? Isso não significa de forma nenhuma uma crítica à pessoa do pequeno comerciante ou da pessoa que empreende. Não é uma crítica à pessoa, é uma crítica a uma mentalidade que não é necessariamente também a mentalidade do comerciante, é uma mentalidade que vem de cima e que vai que tende a ter relação com os excessos decorrentes de uma sociedade que se organiza de forma mercadológica, mas isso não é uma crítica necessariamente à pessoa que empreende. Qualquer ser humano pode empreender e não cair em excesso, assim como qualquer pessoa pode beber álcool e não virar alcoólatra. Enfim, é isso, né? Então, elucidando isso, porque às vezes a gente fala, muitas vezes a gente é até forçado a falar, porque o próprio inteligência é a linguagem usada normalmente nos círculos intelectuais, né? Quando se fala, a moral burguesa, a sociedade burguesa, mas na verdade não se está fazendo alusão a uma pessoa que viva dentro da sociedade de mercado. Todos nós vivemos dentro da sociedade de mercado, nesse caso todos nós teríamos alguma ligação com a mentalidade burguesa, mas a questão não é essa, a questão é que ele não se refere a um sujeito, mas a uma mentalidade, a uma psicologia inerente aos excessos decorrentes dessa forma, né, de existir, que é inequívoca, não há como escapar dela. Gente, é isso, não me alongando muito mais, espero que você goste aqui do nosso conteúdo, curta, faz um comentário aqui para criar relevância, nem que seja só para dar relevância, dar um valeu, já está ajudando muito, curtir o vídeo, compartilhar com quem você acha que realmente vai se interessar por esse vídeo, assistir até o final os nossos vídeos ajuda muito também, e enfim, me seguir no Instagram, participar do grupo do Facebook e se puder, ajuda a gente a viabilizando esse canal com contribuições pelo Apoia-se, né? É isso aí, gente, não me alongando muito mais, mandar um forte abraço para você, te vejo no próximo vídeo.